Mateus 4, nos últimos versículos, o terceiro vídeo. Os cinco últimos versículos de Mateus 4. Começa assim, o 21º, ou melhor, o 21º versículo de Mateus 4. Acompanhe comigo sua Bíblia lá, se quiseres. E como eu falei no vídeo anterior, não tenha medo do que o homem possa fazer a você. Hoje em dia, tá tão, os valores estão tão moldados que se você for bandido, você é respeitado no Brasil. E é por isso que hoje em dia são terroristas. Não são mais apenas bandidos, são terroristas. Isso já é verdade, é realidade. Eu sabia que isso ia acontecer. Não sou Galvão Bueno, né, que fala eu sabia, mas Deus sabe que eu sabia que isso ia acontecer. Mas quando eu comecei a falar, era tirado para nada. Falava que eu era louco, né? Muita coisa que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Pode ter certeza que vai. Se tudo que Deus me revelou está acontecendo, significa que tudo acontecerá. Graças a Deus. Graças a Deus. Mesmo as coisas ruins, graças a Deus. Ele quem manda. Se Deus permite acontecer alguma coisa de ruim, se ele permite, primeiro que o homem ele provoca, né? E também há no sentido de acontecer, há no sentido de para um bem maior, ok? Então, as coisas começam a piorar, depois Deus vem e melhora tudo, ok? Deus vem e melhora tudo. Então não tenham medo, como falei, do que o homem possa fazer. Aquele que faz o mal é das trevas, é do inferno. E não tem como você ficar falando tadinho, não tem como você ficar falando coitado, né? Se ele for um filho de Deus, ele vai ser convencido, por bem ou por mal. Né? Por mal que eu digo é se trumicando, né? Se lascando, né? Indo preso. Né? O que não pode é se esconder, né? Esconder atrás da palavra de Deus, para não cumprir pena, para não pagar pelo erro. Então, Deus não tem culpado por inocente, não. Né? Então, quem faz o mal é uma lei que nem Deus pode mudar. É a lei do retorno. A lei de Deus é a lei do retorno. Né? Você faz o mal para os outros, para outra pessoa, volta. Você mente para outra pessoa, volta. Você vai lá e faz um dano para outra pessoa, volta. E não tem desculpa. Nenhum mal vem do bem, não. Deus não fala, vai lá e mente, ou vai lá e faz isso porque é por bem. Não. Quando Deus faz, ele faz, né? Porque a pessoa provocou aquilo. Então, se você está fazendo bem, continue, como diz a palavra. Se está fazendo mal, continue a fazer, continue a se lascar. Fazendo mal, está fazendo para você mesmo. Né? Esse é o recado de Deus para quem acha que ele não existe. Né? Vamos lá, vamos falar de coisa boa. Os últimos versículos. O 21º fala assim: E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamando-os, 22º, eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai, seguiram-no. 23º, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 24º agora. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos,
Os endemoniados, os lunáticos são as pessoas que têm problema de mental, né? Eram chamados de lunáticos. Problemas mentais, nascidos ou que acabaram, né, tendo esse problema depois, né? Os nascidos até é entendível, né? Que é nascido assim. E Jesus fala sobre isso. E os que vieram depois a ter esse problema causado por algum trauma, alguma coisa que ele mesmo causou, droga, alguma coisa assim, bebida, né? E daí acaba tendo alucinações e acaba levando a pessoa a esse tipo de situação, ficar lunático. Mas os lunáticos aqui, quando falo lunáticos, não é que fica falando de extraterrestre, né? Como se pensa, às vezes pensam, né? Eu, quando vi a primeira vez essa palavra, achava que lunático, né? Quando era criança, falava assim, lunático. Eu imaginava que ficava vendo extraterrestre. Tem muitos por aí, né? O extraterrestre nada mais é do que... eu acredito em extraterrestre. Deus é um extraterrestre, né? Tudo que vem de fora do mundo é extraterrestre. Extra. Fora. De fora para dentro. Né? Então, Jesus é um extraterrestre. Era um extraterrestre, pois veio do Pai. Veio de outro lugar. Né? Não é daqui. É para onde nós vamos. Uma de suas moradas. Então, aqui os lunáticos e os paralíticos, né? Problemas físicos. E ele os curava. Os curava. Então, o poder da cura, né? E ele passou isso para o ser humano. Mas sem fé é impossível, né? 23º agora. Ou melhor, 25º já, né? O último versículo deste capítulo 4 de Mateus. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Começou a segui-lo, né? E essas pessoas que seguiram ele, né, não iam a templo, ok? Os que começaram a seguir, largaram o templo, né? Você não vê em momento algum Jesus falando, sigam-me, vamos a um templo. Não. Ele entrava em casas ou na rua, como ali estavam seguindo ele, né? No sentido de hoje, seguir a Jesus, o que é? Ir até, não tem como ir, né? Ele subiu para Deus. Então, seguir a Jesus, o que é? Seguir ao mestre, né? Seguir ao... Eles chamam Jesus, a gente fala Jesus, a gente está acostumado, mas eu ainda não sei porquê, quando eu souber eu vou falar por que chamaram ele de Jesus, começaram a chamar. Mas o Cristo, o Messias, seguiam-no daquela maneira. Hoje em dia, você quer seguir a Jesus, né? E ele explicou como. Comer o pão, né? Ler os ensinamentos dele, ser uma boa pessoa, não mentir, não roubar, não matar. Ele tem os mandamentos ali, que ele falou que não veio abolir, tudo aquilo ali, né? Seguir os ensinamentos dele, né? Enfim, várias coisas. Vários ensinamentos, ele ensinou vários, né? Mas tem aqueles pecados, lógico, pecados mortais, né? Então, seguir a Jesus. E fazer o bem. Né? Se você tem um alimento e tem outro que não tem, ou você tem uma camisa e o outro não tem, você dá uma camisa, você reparte, né? Divide, reparte. E fazer o bem. Fazer o bem, seguir os ensinamentos. Né? Não tem a ver com pão físico, alimento, não tem a ver com ir a um templo para fazer um ritual com pão e vinho. Isso não existe. Ele fez a última ceia, última. Todo mundo fala, quando fala a última ceia. Ninguém fala a ceia, fala a última ceia. Então foi a última ceia. Ele explicou com o físico ou espiritual. Né? Então o que você faz? Você vai comer o pão, de que maneira? Físico? Não. Você vai vir aqui e fazer como eu fiz aqui. Não precisa ser em vídeo, se você não quer fazer, né? Um vídeo para levar. Você pode fazer na rua, para as pessoas, pessoalmente. Eu faço aqui na internet que abrange, né? Várias pessoas do mundo inteiro. Então você acaba atingindo várias pessoas com um vídeo. E aquela pessoa abre o feed ali, ela abre o YouTube, vamos supor, e ela olha um vídeo
e começa a falar de Deus, ela se interessa, então ela não está sendo forçada a nada, ela está ali vendo, às vezes no quarto, como Jesus falou, entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto para Deus, ela está vendo o vídeo ali, está ouvindo a palavra, ela se interessa às vezes, e às vezes pega até a Bíblia, né, pega a palavra de Deus que temos, né, que já, como eu falei em outros vídeos, já foi tirado um monte de coisa, né, livro de Enoque e outros evangelhos, vários evangelhos, mas o que temos aqui? Começa a ler, e de repente se é uma pessoa, uma má pessoa, né? E é um filho de Deus que está no caminho errado por N motivos, né? E acaba mudando. Isso é a conversão legítima, né? Acaba mudando o caminho, convertendo o caminho de um caminho ruim para um caminho bom. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Então, o Espírito Santo convence, né? Você recebe o batismo do Espírito Santo, que é o que mais importa, e não o com água, que não importa tanto. O que mais importa é o Espírito Santo, você ser batizado pelo Espírito Santo. Então fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais um capítulo, que é o 5 de Mateus. Fiquem com Deus.